noite, segundo ano, conforme prometido, segue a correção dos exercícios da apostila. Também irei disponibilizar essa gravação no nosso Padlet e esse arquivo em PDF também no Padlet, ok? Vamos lá. Aqui na página 26, campanha de conscientização, qual é a função de tais campanhas? É um gênero textual que visa atingir o público-alvo, convencer o público-alvo a praticar as ações que visam o bem-estar da comunidade. Então, ele toca em temas sensíveis, temas importantes para a sociedade e a comunidade. E aqui estão alguns dos temas que podem ser trabalhados, como meio ambiente, saúde, violência de modo geral, educação no trânsito, maus tratos contra os animais, etc. Agora sobre o texto verbal e o texto visual, como eles estão relacionados numa peça publicitária. E eu não falo apenas na peça de campanha de conscientização, falo também nas campanhas comerciais. Elas utilizam a linguagem verbal e a linguagem não verbal, o que nós estudamos em sala de aula, que é a linguagem multimodal, também chamada de linguagem mista ou linguagem híbrida. Bom, a resposta é que elas se relacionam de duas formas, como reforço, quando tanto a linguagem verbal como a não verbal possuem a mesma informação, ou de forma complementar, quando uma complementa a outra, trazendo informações diferentes, as informações adicionais uma à outra. E como essa peça, publicitária, quais os recursos utilizados para persuadir e, no caso da campanha de conscientização, fazer com que o leitor desse texto venha a aderir à causa, como disse aqui, a praticar a ação que visa o bem-estar. Bom, alguns exemplos é o que nós chamamos de estratégias de persuasão. Alguns exemplos são verbos no modo imperativo, lembrando que não necessariamente uma campanha de conscientização precisa obrigatoriamente o uso do verbo do modo imperativo. O verbo do modo imperativo é uma estratégia de persuasão, por isso é muito usado, mas pode haver campanhas que não usem o verbo nesse modo verbal. O diálogo com o leitor, e aqui entra as funções da linguagem, e nós estudamos isso em sala de aula, por exemplo, a linguagem apelativa, a função apelativa da linguagem, que quer te convencer, quer fazer com que você venha aderir a essa causa. Outra linguagem polissêmica, aqui entra o estudo da semântica, que também revisamos na aula do dia 23, e as figuras de linguagem. Lembrando a vocês que eu disponibilizei os slides das figuras de linguagem lá no nosso Padlet, ok? Agora sobre o projeto social. Qual que é o principal objetivo de um projeto social? Bom, é você vislumbrar que existe uma problemática social. Então, o projeto social ele é construído para solucionar essa problemática vislumbrada. Então, é intervir em uma realidade problemática e propor as melhorias, mas de forma concreta. Por isso, vocês estudando a apostila, vocês vão ver exemplos de alguns projetos que eles trazem de formas concretas as metas e as soluções. E a linguagem nesse texto ela é formal porque ela circula nos meios institucionais e nos meios acadêmicos. Bom, um projeto social costuma apresentar a seguinte estrutura. A estrutura é importante vocês saberem? Sim, porque tem a ver com a estrutura do gênero textual projeto social. E como é feito o projeto? Primeiro o título, depois a introdução, justificativa, objetivo, metodologia e, por fim, a referência bibliográfica. Dá uma lidinha na apostila, faça o seu fichamento com relação a cada um dos tópicos da estrutura do projeto social. E como essa estruturação tem qual o objetivo dele? É literalmente o objetivo do projeto social, que é delimitar o problema. Eu mostro o problema, temos aqui um problema, então vamos trazer solução? Inclusive, eu coloco quais são as soluções que eu quero trabalhar para esse problema. Tudo bem? Agora, iniciando a correção dos exercícios da página 27, exercício número 15. Só para falar para vocês, essa banca aqui, IADES, é uma banca de concurso.
ela não é uma banca de vestibular. Porém, essa questão, ela traz para nós o estudo de um projeto social. Então, achei ela importante aqui para a gente estudar o que é um projeto social. Vamos lá. Quanto à elaboração de um projeto social, assinale a alternativa correta. Vamos lá. O projeto social representa uma ação ou um conjunto de ações de longa duração. Vamos ver. É de longa duração? Não, o projeto social ele não é de longa duração. Nós não temos essa informação na apostila. Por isso esse exercício é importante, porque traz essa informação para você estudar. Então, um projeto social é um esforço temporário e pré-determinado. Ou seja, um projeto social ele tem início, ele tem meio e ele tem fim. Agora, o que é aquele projeto, que não vamos chamar de projeto, vou falar o que é que tem esse ação conjunta de longa duração? Quem faz isso são os programas sociais. Os programas sociais ou as políticas sociais. As políticas sociais, os programas, é que tem a longa duração. Porém, o projeto social, ele precisa ter delimitado o começo, o meio e o fim. Ok? Tudo bem? Alguma dúvida? Alternativa B. A fase de identificação. Lembrando que a fase de identificação é a primeira fase na qual eu identifico o problema. A fase de identificação de um projeto social é a fase que consiste na elaboração e descrição do plano operacional. Não. A primeira coisa que eu faço é identificar o projeto. A elaboração e a descrição do plano operacional é a fase de planejamento. Fase de planejamento. A C. O projeto social é uma ação estruturada dentro de parâmetros pré-determinados em relação aos objetivos, tempo e recursos. Sim, a alternativa C está correta. Isso aqui é o conceito do que é um projeto social. A alternativa D, por sua vez, todo projeto social divide-se em dois momentos. Não, né? Vimos, inclusive, na questão anterior, que o projeto social, ele divide-se em planejamento, execução, monitoramento, avaliação, encerramento. Deem uma olhadinha na apostila para vocês lembrarem quais são os momentos, cada um dos momentos que um projeto social divide, ok? Por fim, projeto social é um processo de tomada de decisões com a adoção de postulados gerais em um determinado marco teórico, histórico e espacial. Esse conceito aqui é o conceito de programas sociais ou políticas sociais. Então, não é o conceito de projeto social. Professora, mas eu não sei, a apostila não fala isso. Bom, então o exercício está aqui para ajudar a gente a estudar, ok?
Então, a gente agora já sabe o que é um projeto social, o que é uma campanha de conscientização e algumas informações sobre os projetos sociais ou programas políticos. Por que essa informação é importante? Pessoal, lembra que eu falei dos fichamentos? Vocês precisam de repertório sociocultural e o estudo de saber o conceito, as características de um projeto social, de programas sociais, de políticas sociais, serão importantes, inclusive, quando vocês forem fazer a proposta de intervenção na redação do Enem, certo? Então, toda informação que uma questão traz é matéria de estudo para vocês, certo? Agora, a questão 16, questão muito simples, toda vez que vocês iniciarem a resolução de uma questão, leia primeiramente o enunciado. Vamos lá. A associação entre o texto verbal, a linguagem verbal, e as imagens, ou seja, a linguagem não verbal da garrafa, aqui está a garrafa, e do cão, configura qual recurso expressivo? Vamos ler as alternativas. Bom, em primeiro lugar, estimular denúncia de maus tratos. Bom, se lermos esse texto multimodal, veremos que o objetivo desse texto é de que não haja o descarte, o abandono dos animais, porque o abandono, ele é crime. Então, não está falando sobre a denúncia. Mesmo que tivesse um telefone de denúncia aqui, pequeno, perceba que toda a linguagem comunicativa, apelativa, desse texto multimodal é te convencer e te conscientizar de que não deve os cachorrinhos, os animais, o nosso pet não deve ser descartado, assim como a garrafa PET, que jogamos no lixo como se não significasse nada. Então, essa questão, o texto está explícito. Você consegue identificar a resposta apenas com uma passagem de olho no texto. Então, primeira questão está incorreta. O texto fala, o recurso expressivo, que é a análise da linguagem verbal e não verbal, é desvincular o conceito de descarte da ideia de negligência. Pelo contrário, é vincular o conceito de descarte com a ideia de negligência, ok? Incentivar campanhas de adoção de animal. Não está falando sobre a questão da adoção. É sensibilizar o público em relação ao abandono de animais domésticos. Bom, aqui a gente achou nossa alternativa. Vamos só ler aí. Alertar a população sobre sanções legais? Não é o caso, né? Mesmo se houver essa exposição de uma lei aqui, perceba que toda a estruturação da linguagem multimodal é para falar sobre a questão do descarte, do abandono dos animais, como se eles fossem lixo, e não é essa a realidade que a propaganda de conscientização quer passar, ok? Então, no caso, a alternativa dessa questão é a alternativa D. A questão 17, por sua vez, vemos aqui uma campanha nacional de vacinação. Coloquei a vacinação contra a raiva. Então, aqui a campanha, ele está falando sobre uma campanha. Porque essa campanha vai proteger não apenas o seu pet, como também a sua família. Vamos ler o enunciado. A campanha do Ministério da Saúde possui por objetivo alertar a população em geral sobre os perigos da raiva? Não. O que a campanha está querendo aqui? Ela está dizendo, olha só, proteja melhor o seu amigo e a sua família. Então, está relacionado aqui, ele está relacionando aqui a campanha de vacinação com a proteção, tanto do animal quanto da família. Então, não é a alternativa A. Alternativa B, focar o alerta em animais de rua que não tenham sido castrados. Não, aqui está falando da família, então é o nosso pet, é o nosso animal de estimação. Então, não é a alternativa B. A alternativa C, orientar aqueles que possuem animais, ou seja, a família, que tem o pet, animais em casa,
com relação a essa convivência com a família, então ele está querendo orientar, parece-me que é essa. Vamos ler as outras. Proteger os animais da intervenção do humano, pelo contrário, né? Eu vou precisar da intervenção do humano para encaminhar o animalzinho para vacinação. Então não é a alternativa D. E aí, deixar claro que com remédios administrados caseiramente é possível a prevenção? Não, até porque sabemos, é uma campanha nacional, quem faz é o órgão público, então sabemos que é o profissional da área que vai administrar esse remédio. Então, pela exclusão, podemos colocar a alternativa C. Tudo bem? Agora, a alternativa 18 da página 28. Eu achei essa questão aqui um pouco traiçoeira, até porque a gente não sabe qual que é o projeto social e cultural da Pimp My Carroça. Nós não temos o conhecimento do que trata esse projeto e as alternativas podem levar ao erro, então precisamos fazer uma análise minuciosa da linguagem verbal, não verbal. Na realidade é mais a linguagem não verbal aqui. Então vamos lá. A imagem faz parte do projeto social e cultural Pimp My Carroça, que usa a arte e a participação coletiva para valorizar o trabalho desenvolvido por pessoas em situação de invisibilidade social nas cidades. Os trabalhadores beneficiados pelo projeto, como apresentado na imagem, contribuem para a redução de qual problema ambiental. Então vamos lá. Nós temos uma parte da população em situação de invisibilidade social e eles são trabalhadores. E esse projeto, essas pessoas que trabalham de forma invisível, eles têm esse projeto que também ajuda, né, na redução de um problema ambiental. Vamos analisar as alternativas. Bom, o uso do transporte individual? Não, até porque a maioria do transporte individual é carro. Aqui, não estamos na Europa para eu falar que é bicicleta, né? Mas a maioria é o carro, é um individual. Então não é o uso do transporte individual, até porque aqui eu tô falando de uma coletividade, certo? Essa coletividade, como é de número reduzido, até porque são pessoas em situação de invisibilidade social. Então, não é o uso do transporte individual. O uso de consumo de combustível renovável. Se no primeiro momento você ler aqui e fala assim, meu carro não polui, você pode cair no erro de colocar a alternativa B, mas não é a alternativa B. Porque a carroça, ela não usa combustível. Então, olha só, a análise da linguagem verbal e não verbal, aqui nesse caso, ela pode te levar ao erro de colocar a alternativa B. Porém, uma carroça não usa combustível renovável, assim sendo, não pode ser a alternativa B. Da coleta seletiva de lixo, não sei, até porque aqui, se eu for analisar, não tem lixo aqui, certo? Da utilização de sacolas renováveis, não, essa aqui eu posso descartar porque em nenhum momento está falando da utilização das sacolas renováveis. Do consumo exagerado de energia também não tem nada a ver, nada que me mostra que está falando, me mostra que está falando sobre o consumo exagerado de energia. Então, por descarte, por exclusão, eu coloco a alternativa C. Por isso que eu não gostei dessa questão. Questão muito frágil, questão que pode levar o candidato a erro, uma questão que não me deixa claro qual que é esse projeto. Se tivesse um texto motivador, pelo menos me fala o que esse projeto faz, a gente poderia ser certeiro na alternativa D. Mas como essa questão ela trouxe de forma muito genérica o que traz, ela pode levar sim ao erro. Mas a alternativa aqui no caso é a alternativa C. Próxima questão, olha aí o Enem. Vou deixar que você se vá. Quem se vá? O agasalho, porque aqui está falando de uma campanha do agasalho para ajudar as pessoas, né? Doação, doe roupa, calçado, sua doação ajuda muita gente. Vamos analisar as questões.
Nesse cartaz, a expressão vou deixar que você se vá. Aqui, ó. Vou deixar que você se vá em conjunto com os elementos não verbal. Em conjunto com os elementos não verbais utilizados, tem a finalidade de. Vamos analisar as alternativas. Incentivar o descarte de itens defeituosos? Não, aqui se você verificar, a camiseta, o moletom, não tem nenhum tipo de defeito, pelo menos a imagem não mostra. Então não pode ser isso, né? Até porque, né, gente, não é politicamente correto a gente doar coisas com defeitos, ok? Alternativa B, promover a reciclagem. Não, em nenhum momento tá falando de reciclagem, aqui tá falando de doação. Tá falando da garantia de garantir a conservação de roupas? Também não é. Tá falando de doação aqui, campanha do agasalho. Muito fácil essa questão. Ela traz as alternativas com uma leitura explícita da informação. Não é implícito, aqui é explícito. Essa aqui ela é implícita até demais pro meu gosto. Agora aqui é explícito. Relacionar o gesto de doação? Sim, a ideia de desapego, ou seja, me deixa aí, desapega. Então, alternativa D. Lendo a última, comparar a peça de roupa aos sentimentos pedida, não, né, gente? Pelo contrário, é o desapego. Eu não vou sentir saudade dessa roupa, eu vou doá-la para alguém. Próxima questão. 20 também do Enem. Vamos lá, não se cale. Aqui temos uma pessoa segurando um ursinho. Poderia ser a mão de uma criança. Violência contra a criança, covardia, é crime. E denuncie. Com ênfase aqui, ó, diz que 100. A ligação é gratuita e anônima. Vamos analisar as alternativas junto com o enunciado. Esse cartaz parte de uma campanha publicitária. Ela tem como objetivo propagar a atuação de entidades. Não, aqui eu tenho as entidades, mas é as entidades que estão fazendo a campanha publicitária, né? E não uma propaganda falando da entidade, ok? A entidade de proteção, não, tá falando da proteção, que é divulgada por essas entidades. Então, não é alternativa B. Não é alternativa A. Alternativa B, divulgar políticas de combate a crimes de violência? Não, aqui muito taxativo, né? Tá muito explícito, então não é. Crime de violência é um crime contra a criança. Pode ser um crime de violência? Sim, mas está falando especificamente contra a criança. Incentivar denúncias de violência contra a criança? Isso mesmo, é incentivar. Novamente aqui trazendo o Enem, trazendo uma campanha publicitária, comunitária, também chamada de conscientização, com leitura simples das informações explícitas do texto multimodal. A D, estimular a criação de canais de denúncia? Não, né? Não está estimulando, a entidade, façam canais de denúncia contra crimes de violência contra a criança? Não, não é esse o caso. Assegurar o anonimato? Bom, está assegurando o anonimato, mas do quê? De quem faz a denúncia. Então, alternativa aqui, alternativa C. Outra questão do Enem, contexto multimodal, de uma campanha de conscientização, ou também chamada comunitária, com elementos verbais e não verbais. Tudo depende do olhar, travessura ou autismo. Autistas podem apresentar falta de consciência do perigo. Vamos analisar as alternativas que essa campanha quer passar para nós. Nesse cartaz, a articulação dos textos, né, linguagem verbal, linguagem não verbal, do texto multimodal, das peças do quebra-cabeça, corrobora a ideia de que é preciso, mude o seu olhar, é preciso que, vamos ler todas, respeitar as singularidades de cada criança, para evitar o preconceito? Sim. A alternativa aqui, eu não tenho que entender que dependendo do meu olhar, e eu entendo que essa criança, certo? Ela tem essa peculiaridade, né? De às vezes fazer travessuras,
colocar em situação de perigo, fazer aquela bagunça. Eu tô achando que isso é travessura? Não, é apenas uma característica, uma singularidade dele ser um autista. Então, eu acredito que seja a alternativa A. Vamos ver as outras. Restringir brincadeiras para resguardar? Eu vou fazer uma campanha para conscientizar a população? Não, né? Acredito que aqui é uma conduta social. Mude o seu olhar. Não olhe o autista, né, de forma... evita o preconceito, não olhe para ele como apenas uma travessura. Não, isso é uma singularidade da personalidade dele. Então, não é a alternativa B. Alternativa C. Assegurar a proteção às crianças contra os perigos da vida. Ah, não. Muito genérico aqui, né? Da vida. Não, tá falando especificamente, não, as crianças com autismo e alguns perigos específicos, né? E algumas brincadeiras perigosas, mas o que é aqui é mudar o nosso olhar de que essa singularidade da criança autista não é a travessura, então não vou recriminá-la, julgá-la porque ela está fazendo isso, mas compreender que isso faz parte da singularidade dessa criança. Observar os comportamentos desafiados. Observar os comportamentos, não, nada a ver. Enfrentar os desafios da educação dessa também, nada a ver, né? Aqui não é, então, alternativa correta, alternativa A. Questão do Enem, criança não namora, é preciso dar um basta à sexualização infantil. Não tô falando que as crianças namoram aqui, tô falando das pessoas que ficam, né? Criança, gente, criança não namora, certo? É porque aqui, ó, brincadeira, a criança tá aqui de forma tão inocente, apontando pro céu, conversando com a amiguinha, com a coleguinha, né? É preciso dar um basta à sexualização. Não é a criança que se autossexualiza, aqui tá falando do adulto, né? Que entende que é bonito, incentiva a sexualização, até que uma brincadeira boba, como, tá namorando, é isso que a campanha tá falando. Então vamos ler as alternativas. Essa campanha contra a sexualização infantil utiliza-se da articulação entre o texto verbal e não verbal. Ó, gente, novamente, questão do Enem, hein? Vamos lá. A. Casal de crianças do sexo oposto? Não. Então, olha, essa campanha contra a sexualização utiliza da articulação da linguagem multimodal para representar o quê? Essa campanha? O casal de crianças do sexo oposto? Não. Apenas para mostrar? E o que tem a ver de campanha? Eu mostrar um casal de crianças do sexo oposto? Não, não é essa a alternativa. A B, a relação inocente entre duas crianças. Eu enxergo aqui uma relação inocente. Aqui até fiz o apontamento aqui, circulei. Vamos ver essa alternativa aqui. C, o horário do dia não, o horário de inapropriado da criança, não. A proximidade inadequada da criança, não tá falando nada que essa proximidade dos dois apontando pro céu é inadequado. Não. Não tem a ver isso, não. O espaço perigoso para crianças da cidade? Não tem nada a ver, não. A alternativa aqui, a alternativa B, essa relação, tá falando assim, pessoal, dá uma olhada nesse casal, sabe essa brincadeirinha boba? Que se você vê uma criancinha de masculina e uma do sexo oposto, eles estão lá brincando, já tá falando, é namoradinho. Não, tá falando isso, gente, para com isso. Então, criança não namora. É isso que a campanha tá passando, ok? Outra questão do Enem, que a apostila traz, arrependimento. Aqui a gente tem o órgão que tá fazendo a campanha, o órgão é o Detran. Detran nós sabemos que é o órgão de trânsito. Causar um acidente de quê? De trânsito é algo que você leva para o resto da vida. Não beba se for dirigir. É algo que você leva porque você causar um acidente, às vezes prejudicar a vida de alguém, levando até uma fatalidade, vai levar um arrependimento grande para o resto da vida, né? É algo que você leva para o resto da vida. Então vamos ver as alternativas. Para convencer o público-alvo sobre a necessidade de um trânsito mais seguro, trânsito mais seguro, essa peça publicitária apela linguagem
Lembra? A função da linguagem apelativa, a função da linguagem apelativa é para quê? Para quê? Para persuadir, ou seja, convencer. Vamos lá. Sentimento de culpa provocado por aquela pessoa que causa o acidente, arrependimento e culpa. A alternativa A, hein? Mas vamos ler o resto. Dano psicológico causado nas vítimas não, no caso tá falando assim, da pessoa que causa o acidente. Importância do monitoramento de trânsito, nossa, nada a ver, nada a ver, nada a ver. Necessidade de punição, também não tá falando nada disso. Nada disso. Sofrimento decorrente da perda de entes queridos. Não, tá falando de um sofrimento aqui, mas o sofrimento do arrependimento, se você tomar essa atitude de beber e for dirigir e causar um acidente. Então, faça essa questão. Outra questão do Enem, de texto multimodal, mas de leitura, de informação explícita para você achar a alternativa. Alternativa A. Próxima questão do FUVEST, eu tive que até aumentar aqui a figura para ver se eu consegui entender. Aqui tem uma família, né? Parece que aqui é uma criança, não sei muito bem. Uma família vendo uma pessoa, acho que uma situação de guerra, porque aqui tem fumaça. Essa imagem aqui, ela tá um pouco, eu tive que deixa eu dar uma olhada na apostila, peraí. Ah, sim, ó, aqui tem a fumaça, né, se você olhar na apostila aí, a fumaça, e a família parada lá olhando. E aqui tá escrito Anistia Internacional, você pode desligar a TV, né? Vamos desligar. Eles que estão aqui na zona de conflito, na zona de guerra, ele não pode desligar. Então vamos lá, com base na peça publicitária da Anistia Internacional, é correto afirmar o quê? Que a correlação verbo-visual reforçada pela polissemia do verbo desligar contrapõe quem vive e quem observa. Interessante isso aqui. Vamos lá. A correlação verbo-visual reforçada pela polissemia. Vocês lembram o que é polissemia? Na aula do dia, na nossa última aula, dia 23, segunda-feira, nós estudamos, eu relembrei com vocês a polissemia. Inclusive, eu publiquei hoje lá no nosso Padlet um fichamento, um estudo bem simples sobre a semântica, que inclui aí a polissemia. A polissemia é uma homonímia perfeita, porque ela possui o mesmo som, a mesma grafia, mas dependendo do contexto, pode ter significado diferente. Então, olha assim, aqui é uma televisão? Não, não é uma televisão, certo? Mas representa uma televisão, ok? Então, fala assim, você pode desligar. Você está aqui no conforto do lar, você pode desligar. Agora, essa pessoa que está inserida dentro do contexto de guerra e vive nessa situação de guerra, ela não pode simplesmente se desligar da guerra como a gente desliga um programa de televisão. Então, muito interessante essa questão. Verifiquem que, ao chegar no vestibular, vocês precisam levar os conceitos, né? Os conceitos gramaticais para a prova. Por isso aí o estudo da semântica, não deixe de estudar, por isso que eu falei para vocês, era importante recordar. Tá aí a questão que usa a polissemia semântica para a gente conseguir analisar esse texto multimodal, essa peça dessa campanha comunitária. Vamos apenas ler as outras alternativas. Os pronomes você e eles. Os pronomes você e eles indicam compatibilidade ideológica. Nossa, gente, o que tem a ver isso? Nada a ver. A linguagem visual impede a consciência. Pelo contrário aqui, a linguagem visual e a linguagem verbal, a linguagem visual analisada junto com a linguagem verbal, ela favorece a conscientização. Inclusive é uma estratégia de persuasão. Então, errada, porque isso aqui está errado.
A D, a omissão do verbo no segundo período, você pode desligar. Eles não podem desligar. Não, né? A omissão do verbo no segundo período do texto coloca o leitor como participante da guerra? Não, né? Não, pelo contrário, né? Não. Muito errado isso aqui. Os verbos visuais, os recursos visuais possuem independência da expressão linguística. Não, gente, os recursos visuais é aquilo que eu falo. Num texto com linguagem multimodal, os recursos visuais eles devem ser analisados conjuntamente com a linguagem verbal, tanto para reforçar ou complementar. Então, não pode ser aí, os recursos visuais não têm independência, pelo contrário, são analisados conjuntamente. Então, aqui a alternativa A da questão da FUVEST. Próxima questão aberta, questão dissertativa da FUVEST. Vamos analisá-la. Considere a peça publicitária e responda a questão. Explique como a imagem e texto reforçam a relação entre passado e futuro expressa na peça publicitária. Vamos ler aqui. Aqui está falando que elas são, olha aí na apostila de vocês, elas são seu passado e sua única esperança de futuro. Elas quem? Aqui está falando do Greenpeace, árvore. Preserve as suas raízes. Aqui as raízes aqui, ó. Tem a imagem das raízes. Eu tava olhando na apostila. Na apostila não dá para enxergar tanto essas raízes. Então, mas aqui você observa, até por essa imagem aqui que eu postei, a gente consegue enxergar as raízes da imagem. Então, assim, vamos lá. Aqui ele tá pedindo análise da linguagem verbal e da linguagem não verbal. Então, a resposta dessa questão, ela é análise. Você vai colocar tudo que tem, vislumbrando tudo, a análise conjunta da linguagem verbal e não verbal, e expor para o corretor da banca. Então, eu posso dizer assim que essa peça publicitária, ela tá combinando o texto verbal e não verbal, né? E ela tá combinando essa questão de passado, presente, futuro, nessa frase, ela é minha raiz. Então, assim, a raiz, aqui a raiz, as raízes aqui dá essa ideia, raízes, dá essa ideia de herança, de passado, dá também a ideia de sustentação, né, do nosso presente, sustentação do presente e também uma proteção para o futuro. Como que você responderia? Você criaria um texto respondendo, né, que essa peça publicitária combina tanto texto, imagem para destacar essa relação entre passado e futuro. Aí você começa a analisar os pormenores da imagem, por exemplo, essa frase, elas são seu passado e sua única esperança de futuro, preserve suas raízes, porque relaciona a árvore com essa ideia da nossa herança, a ideia da herança, a ideia dessa conexão com o passado, que é importante, inclusive, para a gente viver o nosso presente e ter uma proteção para o futuro. Então, aqui está a representação da árvore com as raízes profundas, reforçando essa ideia da preservação do ambiente. Vamos preservar o ambiente, porque aquilo que você está consumindo hoje vai repercutir para a nossa sobrevivência no futuro, ok? Porque elas são no passado, mas ela repercute, inclusive, a plantação, a preservação do meio ambiente, a plantação de novas árvores, tem a ver com a preservação no futuro. Bom, terminamos os exercícios, eu vou disponibilizar esse arquivo para vocês, eu vou responder aqui do lado, nessa parte, uma resposta para dar aí para esse exercício, ok? Boa noite, pessoal, fiquem com Deus, qualquer dúvida me mandem mensagem. Abraço.